Olá, hoje então vamos para mais uma aula sobre líderes revolucionários no contexto de Primeira e Segunda Guerra e eu vou falar um pouco sobre Trotsky. Trotsky foi um revolucionário comunista russo, um dos principais articuladores da Revolução de Outubro de 1917, comissário da guerra do primeiro governo soviético e criador do Exército Vermelho. Leon Trotsky, pseudônimo de Levi Davidovich Bronstein, nasceu em Ianovka, então Império Russo, atual Ucrânia, no dia 7 de novembro de 1879. Filho de um fazendeiro judeu, com 9 anos foi mandado para uma escola judaica em Odessa. Em 1895, com 16 anos, começou a se interessar pelas revoltas das camadas populares contra o governo centralizador do czar Nicolau II. Participou das agitações políticas, imprimindo e distribuindo panfletos entre os estudantes e os operários. Em 1897, Leon Trotsky ingressou na Universidade de Odessa, mas logo abandonou o curso. Participou da criação clandestina do Partido dos Trabalhadores do Sul da Rússia, de tendência socialista. Em 1898, na liderança do partido, foi detido e enviado para uma prisão na Sibéria. Durante os 2 anos em que ficou preso, ele estudou a obra O Capital, de Karl Marx. Em 1902, com um passaporte falso em nome de Leon Trotsky, que adotou como pseudônimo revolucionário, ele fugiu da prisão e refugiou-se em Londres, onde se ligou ao Partido Social Democrata Russo. Entre os líderes do partido estava Lenin. Seus ideais eram difundidos pelo jornal Iskra, que entrava clandestinamente na Rússia. No segundo congresso do Partido Social Democrata Russo, realizado em Bruxelas e Londres, em 1903, aliou-se à facção menchevique, que defendia a adoção do socialismo democrático, que era contra Lenin e os bolcheviques. Trotsky escreveu sobre a teoria da revolução permanente, a qual ele defendia. De acordo com o próprio Trotsky, a teoria da revolução permanente foi inspirada no pensamento de um judeu russo chamado Eufund, que depois emigrou para a Alemanha e adotou o pseudônimo de Parvus. Ao tomar conhecimento das reflexões de Parvus, Trotsky enriqueceu sua teoria, agregando novas contribuições à análise. A teoria da revolução permanente veio a público logo após a Revolução abortada de 1905 na Rússia czarista, a partir de um breve texto intitulado Balanços e Perspectivas. De acordo com a teoria marxista, a Revolução Socialista será alcançada após um processo histórico e mediante algumas etapas, cuja finalização ocorre quando se liquida com a sociedade de classes. Entre os adeptos do marxismo, acreditava-se que era imprescindível a etapa relacionada ao desenvolvimento das forças produtivas capitalistas e, por conseguinte, da burguesia e do modelo de democracia parlamentar, para depois chegarmos ao socialismo. Trotsky rejeitou, porém, essa tese e defendeu o princípio segundo o qual era possível pular algumas etapas do processo revolucionário. As principais teses contidas na teoria da revolução permanente se concretizaram com a Revolução de Outubro de 1917.
O Estado absolutista russo foi derrubado por um processo revolucionário socialista liderado pelo proletariado. Porém, a necessidade da expansão internacional da Revolução Socialista não teve aceitação entre os principais líderes revolucionários russos. Trotsky refinou suas teses e análises sobre o tema publicando, em 1924, o texto intitulado As Lições de Outubro, cujo conteúdo ratifica a tese de que a construção do Estado e sociedade socialista não poderia ficar permanentemente circunscrita a um território nacional. O risco era de não conseguir se consolidar em sua plenitude devido ao aparecimento de contradições internas e externas. Ou seja, se o Estado soviético continuasse no isolamento, correria o perigo de sucumbir. De acordo com a perspectiva de Trotsky, a Revolução de Outubro de 1917 deveria expandir-se internacionalmente, de modo a provocar a chamada Revolução Mundial. Aí está o ponto em que ele e Stalin discordavam, porque Stalin era a favor de uma revolução que fosse que se consolidasse dentro das fronteiras do país russo. Embora Trotsky tenha acertado ao assinalar o potencial revolucionário do proletariado de um país atrasado, como era o caso da Rússia, sua tese sobre a necessidade da Revolução Mundial como condição de sobrevivência do Estado socialista russo não se comprovou. O teor das análises de Trotsky sobre esse último tema fez com que os líderes bolcheviques Stalin, Zinoviev e Kamenev rompessem com ele. Com a morte de Lenin em 1924, Stalin assume o poder e envia Trotsky para o exílio. No último ano de exílio, em 1929, Trotsky consegue terminar de escrever a teoria da revolução permanente. Em 1927, depois de ter sido demitido do Ministério da Guerra, Trotsky foi expulso do Comitê Central do Partido Comunista. Refugiou-se na Turquia. Em seguida, foi para a França, Noruega e México. Em 1937, entrou no México, onde continuava a dirigir os seus partidários, os trotskistas. 2 anos mais tarde, fundou a Quarta Internacional, formada por pequenos grupos anti-stalinistas. Foi condenado à revelia como o principal conspirador nos julgamentos dos líderes da oposição comunistas realizados em Moscou, de 1936 a 1938, e condenado à morte. Leon Trotsky foi assassinado em Coyoacán, no México, no dia 21 de agosto de 1940, por um agente de Stalin. Então, esse foi um pouco da vida de Leon Trotsky, revolucionário russo, e até uma próxima aula.